Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre grandezas físicas. Então fiquem comigo e acompanhem até o final desta aula. Então é a aula nossa número 03. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus colegas, né? Seguir o nosso canal do YouTube e também ativar as notificações. Então vamos à nossa aula. Então, dando continuidade aos estudos sobre as grandezas físicas. Então, na aula passada, nós falamos já sobre as maneiras de classificação das grandezas físicas. Primeiro vimos conforme a forma de medição, onde vimos que a grandeza ela pode ser direta ou indireta. Direta é quando a gente faz uma medida sem necessidade de fazer cálculos. Indireta é que precisamos, além da medida, precisamos também realizar cálculos para poder determinar a grandeza. Quanto ao grau de complexidade, vimos na aula passada que as grandezas podem ser fundamentais ou derivadas, só que nós estudamos apenas as grandezas fundamentais. Aí lembrando do Sistema Internacional de Medidas, onde a gente tem 3 medidas fundamentais que utilizaremos durante este ano, principalmente nos estudos da mecânica. Então nós temos a medida de distância, o comprimento, massa e tempo. Hoje nós vamos aprofundar e estudar as grandezas derivadas. Então, a classificação das grandezas físicas em relação ao grau de complexidade, e agora vamos aprofundar com relação às grandezas derivadas. Então, como é que as grandezas físicas são classificadas como grandezas derivadas? Então, são aquelas definidas a partir das grandezas fundamentais. Então, para definir uma grandeza, eu preciso de outras grandezas fundamentais, então ela deixa de ser fundamental, né? Passa a ser uma grandeza derivada. Vamos ver aqui um exemplo bem simples. Vimos que o comprimento ou a distância é uma grandeza fundamental e o tempo também é uma grandeza fundamental. Porém, se eu quero determinar a velocidade média de um objeto, de um corpo em movimento, nós vamos precisar pegar a distância percorrida e dividir essa distância pelo tempo. Então, quando dividimos a distância pelo tempo, nós vamos ter a velocidade média. Então, todo mundo que já observou as placas de sinalização relativas à velocidade máxima permitida, já deve ter verificado que as placas vêm com o valor da velocidade e a sua unidade de medida. Que no trânsito utilizamos a unidade de medida da velocidade, o quilômetro por hora. Então, a velocidade, ela não é uma grandeza fundamental, ela é uma grandeza derivada. Por quê? Porque ela precisa de duas grandezas para ser definida ou calculada, que no caso aqui é a distância e o tempo. E a sua unidade de medida no dia a dia é o quilômetro por hora, que também podemos fazer e transformar isso para metros por segundo utilizando o sistema internacional, que vamos aprender em outra aula. Então, as grandezas derivadas são aquelas que necessitam das grandezas fundamentais para ficar definida. Então, diferente da fundamental, a derivada precisa de outras grandezas para a gente poder fazer o cálculo. Então, aqui como exemplo, a velocidade. E algumas grandezas da física, elas precisam ser trabalhadas para poder ficar uma escrita mais agradável. Então, para isso, a gente utiliza a notação científica. A notação científica é uma forma de escrever números usando potência de 10. Ela é utilizada para reduzir a escrita de números que apresentam muitos algarismos. Então, podemos ter números muito pequenos ou números muito grandes, que são frequentemente encontrados na ciência de forma geral. E precisamos escrever esses números em notação científica para facilitar e fazer a comparação e os cálculos. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de números muito pequeno ou muito grande
E vamos também aprender como realizamos essa notação científica para ajudar a escrita das grandezas físicas. Então aqui nós temos 3 exemplos. A velocidade da luz no vácuo. Então aqui você tem a velocidade da luz no vácuo, corresponde a 300 milhões de metros por segundo. Então um valor muito grande. Nós temos um ano-luz, a distância que a luz percorre em um ano. Então você tem aqui uma distância que é medida em ano-luz. Corresponde, aqui nós temos 1000, milhão, bilhão, trilhão. Então são 9 trilhões, 460 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Então um número ainda maior do que esse número que representa a velocidade da luz. E aqui nós temos a massa de um elétron, que é de aproximadamente a 0,0 estudinho, 911 gramas. Então um número muito pequeno. Então, para a gente trabalhar com números muito pequenos ou muito grandes, ou seja, números que têm vários algarismos, tanto para um número grande como para um número pequeno, precisamos transformar ou converter ou escrever de uma forma mais amigável, mais agradável. Então, para isso, utilizamos a notação científica. Então, vamos ver como é que fazemos essa escrita em notação científica. Então, são 3 passos. O primeiro, escrever o número na forma decimal, com apenas um algarismo diferente de 0 na frente da vírgula. Ou seja, nós vamos escrever o número de forma decimal. Você vai ter aqui um algarismo diferente de 0, aí você vai botar vírgula e o restante dos algarismos. Então, aqui nós vamos ter um número diferente de 0, ou seja, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então você vai escrever aqui um número que vai ser diferente de 0. O segundo passo é colocar no expoente da potência de 10. Então nós vamos pegar esse número, escrever, feito uma multiplicação de uma potência de base 10. E o expoente, que é esse valor que fica aqui em cima, vai ser o número de casas decimais que tivemos que andar com a vírgula. Se ao andar com a vírgula o valor do número diminui, então o expoente fica positivo. Se aumenta, o expoente fica negativo. E no terceiro passo, vamos escrever o produto do número pela potência de 10, que é isso aqui que eu mostrei a vocês. Então a notação científica vai ser algo semelhante a isso. Vai ser um algarismo diferente de 0, vírgula, o restante dos algarismos do número, vezes uma potência elevada a um expoente, que pode ter sinal negativo ou positivo. Então ele pode ser negativo ou positivo. Vamos ver alguns exemplos e aprender como fazemos essa transformação. Então aqui, por exemplo, a velocidade da luz, 300 milhões de metros por segundo. Como escrevemos esse número em notação científica? Então nós vamos escrever aqui 3, que é o algarismo diferente de 0, vezes 10, que é a potência de base 10, e aqui nós vamos pegar a vírgula que está à direita do último algarismo e vamos andar ela quantas vezes? Então vamos contando aqui, 3, 6, 7, 8. Então aqui o expoente vai ser 8. Então a velocidade da luz em notação científica é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Vamos ver agora esse outro exemplo do ano-luz. O ano-luz, nós temos aqui 9 trilhões, 460 bilhões e 800 mil quilômetros. Como escrevemos isso em notação científica? Então, o algarismo diferente de 0, no caso aqui 9. Deixa eu escrever melhor aqui para vocês. 9, vírgula. Aí nós vamos andar a vírgula agora aqui, 3, 6, 9, 10, 11, 12. Então nós vamos ter aqui, 9,46 vezes 10 elevado a 12 quilômetros.
Então, repetindo aqui, ó. Então, escrevemos 9,46 os algarismos e o restante ainda faltou 8, né? Deixa eu arrumar aqui para vocês. Ainda faltou 8. Então, 9,460 poderíamos até aproximar, mas vamos colocar todos os algarismos. 8 vezes 10 elevado a... Aí contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vamos andar 12 vezes aqui a vírgula. Quilômetros. Então, aí está o ano-luz escrito da maneira de notação científica. E para finalizar os exemplos, vamos pegar agora a massa do elétron. A massa do elétron é um número muito pequeno. Então vamos colocar a vírgula aqui, ó, 9,11 vezes 10. Observe que nos dois primeiros exemplos nós andamos a vírgula diminuindo o número. De 300 milhões diminuiu para 3. Então por isso que o expoente ficou positivo. Agora nós vamos andar a vírgula para aumentar o número. Então aqui o expoente será negativo. Agora vai ser menos elevado a quanto, né? Então 10 elevado a menos quanto? Então nós vamos ter que contar esses zeros tudinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Nós temos aqui 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 28. Então aqui, ó, 9,11 vezes 10 elevado a menos 28 gramas. Então aí temos a escrita em forma de notação científica. Números grandes fica expoente, número maior que 1, né, no caso. Então você fica com expoente positivo, números grandes, porque a vírgula aqui andou para a esquerda. Quando a gente anda a vírgula para a direita, o expoente fica negativo, para ajudar vocês para memorizar. E vamos, para finalizar, resolver essa questão do Enem. Então, essa questão do Enem, nós temos o seguinte, ó. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. É semelhante ao vírus da Covid. Então, o vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Então, aqui nós temos o diâmetro interno do vírus, supondo, né, considerando que ele é uma esfera. Então, ele tem esse diâmetro, que é a distância de um lado para o outro lá da esfera. Só que queremos a resposta em notação científica. O diâmetro interno do vírus influenza em milímetros corresponde a quanto? Então, ó, sabemos que em milímetro aqui, 0,00011 milímetros. Mas escrevendo em notação científica, qual seria a resposta? Então, você observa que todas as alternativas têm 1,1. Então, sabemos já que a resposta vai ser 1,1 vezes 10 elevado a um expoente. O expoente será negativo. Por quê? Porque nós vamos andar a vírgula para a direita, menos. Mas vamos andar quantas vezes? Então, contem comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4 vezes. Então, 10 elevado a menos 4. Então, com isso, a resposta correta dessa questão é a letra D. Então, hoje aprendemos a grandeza física, né? A classificação da grandeza física em relativo ao seu grau de complexidade como derivada, que é aquela que precisa de outras grandezas chamadas fundamentais para ficar definida, e também aprendemos a realizar a escrita ou converter um número muito grande ou muito pequeno para o formato de notação científica. Então, por hoje, ficamos até aqui. Espero vocês na próxima aula. Até mais!